Paz de Cristo, irmãos. Então agora vamos iniciar o sexto ponto do nosso estudo, que vai ser o reino profetizado agora. Então, para a gente recapitular um pouquinho, para ficar tudo fresco na memória de todo mundo, quando lá no início, na criação, a gente viu que Deus fez o padrão do reino perfeito que Ele queria nos mostrar, como seria, que é a vontade dele que vai se cumprir, a gente sabe lá depois da última semana de Daniel, através de Cristo, certo? Mas ele colocou um padrão lá, ele colocou um povo dele, representado em Adão e Eva, no lugar que Deus tinha escolhido, representado pelo Jardim do Éden, e recebendo todas as bênçãos ali de Deus. Então, os relacionamentos perfeitos, tudo era perfeito, não tinha morte, não tinha medo, não tinha nada de errado, certo? E a gente viu depois, então, na segunda parte, que esse reino caiu com a queda de Adão e Eva, e aquele padrão, o povo, o lugar e as bênçãos, o povo não existia mais, porque eles foram banidos do Éden, certo? E no lugar de eles terem aqueles relacionamentos perfeitos, entrou julgamento sobre eles. Terceiro ponto, a gente viu que Deus então chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. E nessa promessa para Abraão tá esses três pontos: o povo, o lugar e as bênçãos. Ele fala para ele ir para o lugar que Deus ia mostrar para ele. Ele fala que dele seria feita uma grande nação, ou seja, um povo, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Ou seja, aqueles três pontos foram prometidos para Abraão. Na parte 4 do estudo, a sombra do reino, a gente vê então que Deus, depois de fazer essas promessas para Abraão, através do povo de Israel, certo? Que ele tinha iniciado lá com Abraão, ele liberta o povo do Egito, coloca ele na terra prometida, que ele tinha prometido lá para Abraão, e eles começam a receber as bênçãos de Deus, certo? E na aliança com Davi, ele adiciona mais um ponto, que é a do reino, que seria um reino, que Israel seria um reino e teria um rei, certo? Então a gente viu tudo isso, e aquela sombra, aquela figura do reino ficou perfeita. Por um tempo, no período do reinado do rei Davi e depois grande parte do reinado do rei Salomão, o reino estava certinho. Então, o povo de Deus, Israel, que ele tinha iniciado, estava no lugar que Deus tinha prometido para eles, que era ali a terra de Canaã. Eles estavam sob o reinado de um rei justo, recebendo todas as bênçãos. Tanto é que a gente viu lá em Josué, que Josué 21, se eu não me engano, ele fala que de todas as bênçãos que Deus tinha prometido, nenhuma tinha falhado, eles tinham recebido todas. E depois Salomão, em 1 Reis 8, fala a mesma coisa, que de todas as promessas eles tinham recebido. Ou seja, na visão deles, parecia que aquele era o reino perfeito que Deus tinha prometido para Abraão, certo? Só que a gente viu que não era bem assim, porque eles desobedeceram e esse reino veio a cair. Ou seja, aquilo que Deus estava mostrando era só uma sombra. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, ele já sabia que não ia ser aquele reino que ia funcionar. E só depois em Cristo que esse reino seria estabelecido, certo? Então aquilo foi só uma figura. Aí no ponto 5 a gente viu então o reino dividido, que no plano de Deus faz parte, essa divisão fez parte do plano de Deus, para através de Efraim, as 10 tribos do norte, que foram espalhadas entre as nações, o que a gente vai ver no reino profetizado agora é que tem várias profecias da restauração desse reino, e quando esse reino ser restaurado, através de Efraim vai estar vindo os gentios. Então os gentios estão em Efraim e eles podem entrar em aliança com Deus agora. Isso é um plano que foi perfeito de Deus, por quê? Porque dessa maneira, Deus não vai ter duas esposas distintas. Ela não vai ter o Israel de um lado e a igreja de outro lado. Mas ela continua tendo uma esposa só. Mas aquele reino foi dividido e Israel vai ser restabelecido. E agora os gentios entram em aliança através da casa de Israel, do reino do norte. É isso que a gente vai ver um pouquinho aqui agora. Então, vamos iniciar agora, que a gente deu essa recapitulada, vamos iniciar agora, então, o reino profetizado. Então, o que aconteceu? Após, então, a divisão, o reino ficou sem aquele padrão de novo, porque um pedaço do reino agora se espalhou,
certo? Deus deu carta de divórcio para o Reino do Norte, ou seja, eles não são mais povo de Deus. A gente vai ver isso aqui em Oséias 1, de 6 a 7. Deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Aqui em Oséias 1, Deus vai dizer assim, aqui, se você conhece, entende, estudou já sobre o livro de Oséias, você vai ver que o livro de Oséias ele tá sendo escrito para a casa de Israel, para o Reino do Norte. Tanto é que Oséias era um profeta do Reino do Norte, certo? E aqui no 6 ele fala, ele tornou a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá eu me compadecerei e o salvarei pelo seu Deus. Ou seja, a casa de Israel recebeu carta de divórcio. A casa de Judá não. A casa de Judá continuou casada com Deus, em aliança com Deus. Ele se compadeceu da casa de Judá, não porque Judá não tinha pecado, mas porque, pelas promessas de Deus, o Messias tinha que vir de Israel. Ou seja, ele suportou o pecado de Judá para que o Messias viesse de Judá, como foi feito na promessa, certo? Então a gente vê isso, essa divisão. E então, a partir dessa divisão, teve esse propósito, Deus começa então a levantar profetas. Ele vai levantar os profetas e esses profetas vão começar a profetizar sobre essa restauração. E é isso que a gente vai ver agora, então, aqui. Então, no reino profetizado, a gente vê que no século 8 tem ali Amós e Oséias, que são os principais desse século. E eles profetizaram para as tribos do norte um pouco antes da destruição e da conquista pela Síria. Foi um pouquinho antes, então, da Síria entrar. Lembra que a Síria, eles foram levados cativos pela Síria em 722 a.C.? Então, um pouquinho antes disso, a gente tem a Amós e Oséias profetizando para eles. E Isaías e Miqueias profetizando para o Reino do Sul, ali mais ou menos no mesmo período, no 8º século. No 7º século a.C., a gente tem Jeremias profetizando para o Reino do Sul, e no período do cativeiro de Judá, pelos babilônios, Daniel e Ezequiel profetizando para o sul. E depois, no século 6, após o retorno de Judá do exílio, no período onde vemos os livros de Neemias e Esdras, aí a gente tem lá a reconstrução de Jerusalém, e a gente tem Ageu, Zacarias e Malaquias profetizando ali para o Reino do Sul também. Então, uma coisa interessante é que a mensagem de todos esses profetas, todos os profetas, elas eram focadas em dois temas principais, como a gente está vendo ali, no julgamento e a esperança. Então tinha dois temas principais na mensagem dos profetas, uma mensagem de julgamento pela desobediência deles, mas também uma mensagem de esperança, de restauração e de uma glória futura que seria uma glória eterna, certo? E ambas essas, tanto o julgamento quanto a esperança, elas são baseadas nas alianças que Deus fez com o povo. Que a gente tem que entender que existem dois tipos de aliança, as alianças incondicionais e as alianças condicionais. A mensagem de julgamento, ela está relacionada com as mensagens com a aliança condicional que Deus fez. Por exemplo, a aliança lá no Sinai, que Deus fez com Israel, era uma aliança condicional. Ou seja, lembra que lá em Êxodo 19, Deus chama o povo e fala assim para eles: se vocês obedecerem os meus mandamentos, os meus estatutos, então vocês serão o meu povo particular, uma nação santa. Ou seja, se vocês obedecerem, tinha uma condição. Se eles obedecerem, eles iriam receber a bênção. Se eles não obedecerem, eles iriam receber julgamento. Então, as mensagens de julgamento dos profetas estão baseadas nessa aliança condicional. A mensagem de esperança, ela está relacionada com a aliança incondicional que Deus fez com quem? Com Abraão. Lá com Abraão, Deus não falou para Abraão assim: Abraão, se você me obedecer, aí sim você vai ser um grande povo e a sua descendência vai abençoar todas as nações da terra. Ele não falou isso. Ele simplesmente prometeu para Abraão isso. Ou seja, ele não colocou nenhuma condição. Isso foi uma promessa de Deus. Então, a mensagem de esperança, ela está relacionada com essa promessa feita a Abraão. Então, aí que vem a esperança, a mensagem de esperança dos profetas, certo? E na mensagem de esperança, todos esses pontos eles estão englobados. Então, a gente vê que tem mensagem de esperança para o povo
um lugar, as bênçãos e de um rei perfeito. Então todos aqueles pontos do padrão que Deus colocou, que ele foi colocando, que a gente veio vindo através do estudo, está na mensagem de esperança dos profetas também. Então agora a gente vai ver cada um desses pontos para tudo ficar mais claro agora. Então vamos lá, o povo profetizado. Então assim como houve um êxodo lá na figura do reino, quando Deus estava mostrando como tudo aconteceria, vai haver um novo êxodo, muito mais glorioso que o primeiro êxodo. E esse êxodo é através de Cristo, lógico. Então lá em Jeremias 16, deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Lá em Jeremias 16, se a gente for ver, Jeremias 16, 14, vai dizer assim, ó: Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Ou seja, esse é o primeiro êxodo. Certo? Então vai vir dias em que a gente não vai mais dizer isso. Mas, vamos dizer o quê? Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Ou seja, aquele antigo êxodo foi uma sombra, mas a glória do próximo êxodo é muito maior. Então, vai vir dias em que a gente vai esquecer daquele êxodo e vai se lembrar apenas do êxodo, do verdadeiro êxodo, da real promessa. E aí isso é quando fez subir os filhos de Israel da terra do norte, das terras para onde os tinha lançado. A casa de Israel, o reino de Efraim, que foi espalhado entre as nações, e na restauração, trazendo todos os gentios que entrarem em aliança com Cristo, que morrerem, ressuscitarem com Cristo e entrarem em aliança com Cristo, vão fazer parte do povo de Israel. Assim como, se vocês lembrarem lá no Êxodo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, vai dizer que vinha 600 mil pessoas, só de homens do povo de Israel, e com eles uma mistura de gente. Ou seja, já estava indicando lá os gentios junto com Israel, já era uma figura que Deus estava nos deixando lá para nos mostrar, certo? Se a gente for, por exemplo, deixa eu ver, em Jeremias 23, vai estar falando a mesma coisa. Olha o que fala aqui no versículo 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde eu estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Então, você vê que Deus ele tem um restante das ovelhas dele, para as terras onde elas foram afugentadas, certo? Aqui também se referindo a Efraim, a casa de Israel, e a gente sabe então a todos os gentios. E lembra que Cristo lá em João 10, acho que é João 10, se não me engano, ele vai falar sobre as ovelhas, ele fala que ele é a porta das ovelhas e que ele tem outras ovelhas. Ele está falando com os judeus, certo? Ele está falando, eu sou a porta das ovelhas, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e me convém a juntar essas também. E é isso exatamente que Cristo estava falando, essas outras ovelhas, ele ia juntar, é o que Jeremias está falando aqui, ó. E aí aqui no 24 ele fala que vai levantar pastores sobre essas ovelhas, e aí no versículo 5 ele diz que vai levantar então a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra, sabe? Esse renovo a gente sabe que é Cristo. E nos seus dias, Judá será salvo, né? E Israel habitará seguro, as duas casas de Israel aqui, certo? Judá e Efraim. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. E aqui no 7 e no 8 ele vai fazer a mesma promessa. Então, aquele êxodo, olá, portanto, diz o Senhor, eis que vem dias que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, ou seja, Efraim que foi espalhado entre as nações, de todas as terras para onde se tinha espalhado, e habitarão na sua terra. Ou seja, a gente vê aqui uma mensagem dos profetas de restauração desse povo de Israel, que foi dividido e que vai se restaurar sendo uma só esposa. A gente vê isso em Efésios 2, por exemplo. Paulo vai estar falando sobre isso. Dos dois povos ele fez um só, um novo homem em Cristo, certo? Tanto os de longe quanto os de perto. E eu não tenho como explicar tudo isso agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas a gente vê
nos profetas, na mensagem dos profetas, a gente vê em Daniel, a gente vê em Isaías, que os de longe ele está se referindo aos de Efraim, que receberam carta de divórcio, foram espalhados entre as nações, e esses são os de longe. Os de perto é a casa de Judá que continua em aliança com Deus, certo? A gente viu Jeremias, né? Vai haver um novo êxodo, muito mais glorioso. Haverá um novo, perfeito e definitivo Cordeiro Pascal, certo? Lá em Isaías 53. Deixa eu ir lá. Lá em Isaías 53, então, vai ter um novo Cordeiro Pascual. Então vamos lá. Ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Habitarão na sua terra. Levado... Aqui, calma. Agora sim, agora ficou certo. A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ou seja, assim como vai haver um novo êxodo, os profetas eles profetizam um novo êxodo e um novo cordeiro pascual, o definitivo, o perfeito, que a gente sabe que é Cristo. Correto? Voltando aqui para o slide. E então, dessa vez, não apenas os descendentes na carne de Israel, mas todas as nações, como ele havia prometido a Abraão, para onde Efraim, o reino do norte, se espalhou, certo? E lembra que a promessa lá em Gênesis 48 é que Efraim seria uma multidão de nações ou a plenitude dos gentios? Aí a gente vê esse plano perfeito de Deus. Em Isaías 49, a gente vê, deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente vê então que ele diz, que Deus diz aqui, ó, disse mais, é que ele está falando como se estivesse falando para o servo dele, que é Cristo, certo? Ele está falando aqui para o servo, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornar a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, através de Efraim, que os gentios entram em aliança com Deus e Cristo é a luz para eles também. Dessa forma, Deus não tem duas esposas distintas, mas ela tem uma só. O Israel, só que agora o novo Israel, esse novo povo profetizado em Cristo. O Israel da promessa e não o Israel da carne. Certo? É isso então que a gente está vendo aqui na mensagem dos profetas. Continuando aqui então no slide, a gente viu então que tem a mensagem ali do povo, né? Então as mensagens de esperança que englobam todos esses pontos. O povo, o lugar, a autoridade e o rei. A gente acabou de ver do povo, agora vamos ver a mensagem dos profetas para o lugar. Então lá em Isaías 65:17 a gente vê que Deus promete um novo céu e uma nova terra. Eu nem vou ir lá mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você pode ver Isaías 65:17 e ali no contexto você vai ver o novo céu e a nova terra, o milênio, certo? E nos capítulos de 40 a 48 de Ezequiel, ele profetiza um novo templo, mas não um feito por mãos humanas, mas um que tem... Você vai ver ali em Ezequiel 40 a 48, se você ler, prestar atenção, você vê que vai ter rios cruzando esse templo, exatamente como era no Jardim do Éden. Ou seja, isso aponta para a nova criação. A restauração de todas as coisas. Se a gente vê lá em Apocalipse, se você ler Apocalipse 21, 22, lá no finalzinho, você vai ver muitos paralelos e similaridades com o Éden. Ou seja, toda aquela restauração daquele padrão que Deus criou, perfeito, ele restaurou e estabeleceu o seu reino perfeito. Ele vai estabelecer, né? Então a gente viu um povo, um lugar, e agora a gente vai ver a mensagem dos profetas sobre as bênçãos. Lá em Jeremias 31, ele vai estabelecer assim ele vai estabelecer então uma nova aliança. E entre quem é essa nova aliança? Entre a casa de Israel e a casa de Judá, certo? Então aqui, ó, deixa eu achar aqui. Opa. Jeremias 31, aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Que a gente vê que não tem aqui que ele vai fazer uma nova aliança e aqui não está entrando uma igreja de gentios separada de Israel. A nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Só que os gentios, ele entra em aliança através de Efraim, através da casa de Israel. Por isso que eles foram espalhados entre as nações.
E aí, como que isso se dá? Eu não tenho como explicar aqui, mas eu falei, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu falei sobre isso no último vídeo que eu fiz antes de começar essa série, que é um vídeo meu que é as duas casas de Israel. Aí eu faço uma pergunta: a descendência é na carne? E esse vídeo tem duas partes. Na segunda parte desse vídeo eu explico um pouco dessa nova aliança, desse casamento e como que ó, os gentios então entram em aliança através de Efraim com Cristo, certo? Então ele fala aqui que vai fazer uma nova aliança então com Israel e Judá, e não conforme a aliança que ele fez com os pais no dia que eles tirou do Egito, ou seja, aquele primeiro êxodo. Porque eles invalidaram a aliança lá. Ou seja, aquilo lá não foi a aliança perfeita, o povo que surgiu de lá, aquele reino, a sombra, não era um reino perfeito, era só uma sombra. Mas essa aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, ele vai pôr a lei no nosso coração, no nosso interior, e será o nosso Deus, certo? Uma coisa interessante aqui, só para mim comentar, lembra que eu acho que foi na parte 4 do vídeo eu falei que o termo casa de Israel, antes da divisão, ele significava todo o Israel, todo o Israel unido. Então ele é o reino de Israel ou a casa de Israel. Após a divisão, a gente vai ver que tem uma distinção entre casa de Judá e casa de Israel. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, quando estiver falando casa de Israel, vai estar falando especificamente para o reino do norte, onde estão os gentios, e a gente pode ver essas promessas, certo? E quando estiver falando casa de Judá, ele vai estar falando especificamente para as duas tribos do sul, para o reino de Judá. Mas, como eu falei, isso não é uma regra. Algumas vezes ele vai estar falando casa de Israel se referindo a todo Israel mesmo depois da divisão. E um dos exemplos é aqui. Então, Jeremias 31, você vê aqui que ele vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, certo? Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Tá vendo aqui que é a casa de Israel depois daqueles dias? Ou seja, essa casa de Israel aqui, ele não está fazendo uma aliança só com as 10 tribos do norte, só com Efraim. Aqui ele está falando, essa aliança, essa casa de Israel que vai ter aliança, é já depois da restauração. Ou seja, essa casa de Israel do versículo 31 é só as 10 tribos do norte, Efraim. Essa casa de Israel que ele diz aqui no versículo 33 já é todas as 12 tribos restauradas, todo o reino de Israel. Então, a gente tem que entender essas coisas para a gente, dependendo do contexto que estiver sendo falado, a gente conseguir reconhecer essas diferenças, certo? Então, voltando aqui pro slide. Então a gente vê essa bênção profetizada ali sobre a nova aliança, uma promessa de uma bênção, que a lei vai estar no nosso coração, certo? E que vai ser restaurado tudo. Em Ezequiel 37, de 21 a 28, a gente vai ver essa bênção também, sobre a bênção profetizada. Deixa eu achar aqui, Ezequiel 37. Porque Ezequiel 37, se você conhece bem o texto, quem conhece as duas casas de Israel já deve estar familiarizado com esse texto. Aqui a partir do versículo 16, vai estar falando sobre as duas varas que está na mão, né, de Deus, e ele vai pegar essas duas varas, uma que é a vara de Efraim, outra é a vara de Judá, e vai unir, vai fazer das duas uma só vara. Ou seja, nova aliança. Casa de Israel e casa de Judá se unindo de novo, né, na restauração de todas as coisas. E a partir do 21 ele vai falar assim, ó: diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram. Viu que as 10 tribos, Efraim, a casa de Israel foi espalhada entre os gentios para onde eles foram, e ele os congregará de todas as partes de volta. Ele vai ter uma restauração, então. E deles quem? Da casa de Israel e da casa de Judá, as duas varas. Ele vai fazer uma só nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será sobre todo eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E os gentios eles estão entrando em aliança através de Efraim, certo? A gente não encontra nos profetas nenhuma referência a um povo distinto de Israel, ou seja, a igreja que Deus vai ter e vai ser dois povos distintos. Então é por isso que eu bato bastante essa tecla. Não estou pegando no pé do dispensacionalismo, mas é um equívoco enorme. E como eu já disse em outros vídeos, isso vai prejudicar depois seu entendimento do Novo Testamento e de escatológico, né? Escatologia, certo?
Continuando então, eles nunca mais contaminarão com seus ídolos, nem com suas transgressões. Deus vai livrar ele de todas as habitações que pecaram e vai nos purificar. E assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui a promessa das bênçãos do rei. E o meu servo Davi será rei sobre eles. É meu servo Davi, quando ele fala meu servo Davi, aqui ele está se referindo a Cristo, porque Cristo é o verdadeiro Davi. Cristo é o segundo Adão, o último Adão, o verdadeiro Adão. Cristo é o verdadeiro Israel, o verdadeiro Efraim. Então aqui esse Davi, que vai ser rei sobre eles terão um só pastor e guardarão os estatutos e observarão, é Cristo, tá? Eles habitarão na terra, aqui é a promessa da terra, certo? Só que essa terra não é a terra literal lá de Israel. Eu não vou ter como explicar isso aqui agora também. Só que essa terra da promessa é a Nova Jerusalém, certo? Mas eu não vou ter como entrar num estudo aqui sobre isso agora, porque senão o estudo vai ficar muito grande. E ele vai fazer uma aliança de paz, então, que vai ser uma aliança perpétua, essa nova aliança. E se você quiser continuar lendo Ezequiel 37, não tem como eu ir ponto a ponto aqui. Uma outra hora a gente pode fazer um estudo sobre isso especificamente. Então, continuando, a gente viu então em Isaías 11, de 6 a 13, a gente vai ver também uma bênção então profetizada. Deixa eu só dar uma passada ali, que o vídeo já está ficando um pouco grande. Deixa eu achar Isaías 11. Opa. Aqui. Então, acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, que vai estar posta por estandarte dos povos, que é Cristo, será buscada pelos gentios, certo? E há de ser naquele dia que o Senhor tomará por a mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Ou seja, ele vai adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Não vai ser um povo novo, a igreja separada, mas ele outra vez vai restaurar, adquirir o remanescente, ou seja, a casa de Israel e Efraim que foi espalhada entre os gentios. Ele vai trazer de volta outra vez e vai restaurar. E aí os gentios vêm junto, certo? Ele levantará um estandarte entre as nações e ele ajuntará os desterrados de Israel. Quem que são os desterrados de Israel? Aqueles que receberam carta de divórcio e não tinham mais terra. Eles foram espalhados entre as nações. Eles não tinham mais um lugar deles. Vai juntar esses. E quem? E os dispersos de Judá. A outra casa de Israel aqui. Certo? E ele vai congregar eles dos 4 cantos da terra. E aí vai se afastar a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão desraigados, Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Então a mensagem dos profetas, como eu disse, ela está sempre relacionada a Efraim e Judá, as duas casas de Israel. A gente não acha nenhuma menção a um povo distinto de Israel entrando em aliança com Cristo, ou seja, a igreja separada. A igreja, o que a gente chama de igreja, é simplesmente a casa de Efraim, sendo que vai ser restaurado em Cristo, que em Cristo foi restaurado. E agora, como eu disse também no estudo anterior dessa série, por isso que a pergunta lá é na carne a descendência? Não, é em Cristo. É então tanto Judá quanto Efraim, que engloba os gentios, agora em Cristo entrou em aliança. Se não estiver em Cristo, não está com aliança, correto? Então vamos continuar aqui no slide agora. Então a gente viu já sobre o povo, sobre o lugar, sobre a bênção, e agora vamos ver um pouquinho dos profetas falando sobre o rei. Lá em Ezequiel 37, a gente vai ver que um novo rei será rei sobre todos eles. A gente já viu lá Ezequiel 37, mas deixa só eu voltar para ficar mais fácil da gente. Então, Ezequiel 37, 22, ó. E um rei será rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Ou seja, um novo rei, Cristo. Então, a promessa de um rei, correto? Isaías 9, de 6 a 7, vai falar um pouquinho sobre isso também. Deixa só eu acertar aqui, voltar lá para a palavra. Isaías 9, de 6 a 7 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado será sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
o príncipe da paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino. Ou seja, sobre o trono de Davi e no seu reino. Eu falei, o Davi aqui se refere a Cristo. Para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Ou seja, uma promessa de um rei que seria eterno. Esse reino, sim, através de Cristo, vai ser o reino eterno de Deus. O reino que ele deixou lá, o reino perfeito. Aquele que aconteceu lá com Israel, com Davi, Salomão, que parecia que estava perfeito, que ele foi só uma sombra. Porque como que o dispensacionalismo coloca que aquilo foi o reino, e aí Deus, então, no Novo Testamento vai trazer outro povo, certo? De novo, estou batendo nessa tecla, porque é muito importante isso ficar bem claro, que não existe profecia para isso, e é uma coisa que fica estranha Deus ter dois povos, e não é o que a palavra fala. Então, é por isso que, no meu entendimento, eu falo isso com muita certeza, que o dispensacionalismo tá equivocado, certo? Então vamos continuar aqui no slide. Então agora, lembra aquele padrão que a gente veio vendo? Um povo num lugar que Deus escolheu, sob autoridades de Deus e tendo um rei sobre eles, certo? Agora a gente vai ver que no reino profetizado, depois que dividiu e que de novo aquela sombra, houve uma queda, Deus vai profetizar. Então o povo de Deus agora, que ele está profetizando, é um novo Israel. Deixa eu voltar. Não o Israel na carne, mas o Israel na promessa. Certo? Que promessa? A promessa que é Cristo, que foi feita para quem? Lá para Abraão. Aquela promessa, ela continua válida. Tanto é que lá em Gálatas 3, no versículo 17, se eu não me engano, vai dizer que a lei que veio 430 anos depois não invalida a promessa feita para Abraão, certo? E lá em Gálatas 3, versículo 29, fala: e os que estão em Cristo são a descendência de Abraão e os herdeiros conforme a promessa. Ou seja, o reino profetizado é o novo Israel da promessa, incluindo as nações. Por que inclui as nações agora? Porque no plano perfeito de Deus, ele deu carta de divórcio para Efraim, espalhou entre as nações para, quando restaurasse tudo, todas as nações da terra poderiam ser abençoadas. Certo? Vai ter um lugar que é a nova criação, novos céus e nova terra, no reino profetizado, sob a autoridade, né, e obediência. Então vai ter uma nova aliança com a lei no coração. A lei vai estar no coração do povo e não em tábuas de pedra, como foi na antiga aliança. E sob a autoridade de um rei, que é o Messias prometido. Então os profetas, toda essa mensagem, essa mensagem de esperança sobre o povo, sobre o lugar, sobre a autoridade, sobre um rei, está na mensagem dos profetas. Então esse foi o estudo sobre o reino profetizado. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. E o próximo parte do estudo, ponto 7, vai ser o reino presente, então, que é quando então Cristo realmente vem, né, à Terra para morrer e ressuscitar. E a gente vai ver então um pouquinho sobre esse reino. E aí a gente vai ver também esse padrão, como que vai ficar quando Cristo vem. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. E até a próxima.